Vai voltar aqui com a gente o nosso analista, o Pedro Venceslau, para poder falar um pouco mais sobre esse caso envolvendo a deputada Carla Zambelli. Tem todo um processo, né, a ser seguido nesse momento. Mas, Pedro, existe alguma possibilidade da Carla não ser realmente extraditada, de acordo com o que fala a defesa ou até mesmo a direita ali nesse momento? Olha, Débora, existe sim, porque é um caso bastante complexo que envolve política e justiça. Existem tratados de extradição, tratados bilaterais entre Brasil e Itália desde 1989. E sempre que acontece um caso como esse, abre-se uma nova discussão sobre o alcance desses tratados. Aconteceu isso nos casos de Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil envolvido no Mensalão, que foi extraditado, apesar de ter, assim como Carla Zambelli, dupla cidadania. Do jogador Robinho, no caso do jogador Robinho, ele foi condenado na Itália, aí foi preso no Brasil, porque o Tribunal de Justiça aqui do Brasil validou a decisão da Itália e ele cumpre pena no regime fechado aqui no Brasil, porque é um brasileiro nato. E o caso de Cesare Battisti, que foi condenado na Itália, aqui no Brasil foi pediram uma extradição dele, mas no governo Lula ele foi considerado asilado político. Depois que Lula deixou o poder, Dilma Rousseff também, no governo de Michel Temer, então ele fugiu do Brasil, porque não teria mais esse abrigo aqui no Brasil, foi preso na Bolívia. É um caso que pode se estender por muitos meses na Itália. Se a extradição for concedida, ela continuaria morando na Itália, poderia cumprir pena na Itália, mas continuaria sendo considerada foragida do Brasil, não poderia mais voltar ao Brasil. A questão que se coloca sobre esses acordos internacionais é que existe uma exceção, que é a perseguição política. No caso de perseguição política, esses acordos não seriam válidos. Acontece que, na leitura dos especialistas, dos advogados, não se pode enquadrar a Carla Zambelli tecnicamente como uma perseguida política. Ela foi condenada pela invasão do sistema do CNJ, um crime comum. A narrativa de perseguição política é uma narrativa que ela apresenta, assim como os aliados dela e o Partido Liberal, mas não existe respaldo jurídico para isso. A outra frente de luta ali da Carla Zambelli é a questão do mandato dela, porque apesar dela estar presa na Itália, ela continua tendo o mandato dela valendo ali no Congresso Nacional. Então, há todo um debate sobre como que o Congresso Nacional vai tratar desse assunto. Se eles vão pedir a preservação do mandato dela ou vão pedir a cassação do mandato dela, respeitando a decisão do Supremo. O primeiro movimento de Hugo Motta foi, de ofício, pedir a cassação de Carla Zambelli, respeitando a decisão do STF. Depois ele mudou de ideia e encaminhou o caso para o plenário, para o Conselho de Ética. Então vai ser um longo processo político ainda pela frente, porque tem o caso da Carla Zambelli, o caso do Glauber Braga e agora o caso de todos esses parlamentares envolvidos na obstrução da mesa diretora.